obrigado pela tua palavra, pelo teu obrigado por verdade. Alguém quer Bíblia? O Palme vai pegar pra gente? Ah, não, desculpa, eu não tenho, tem que saber onde tá? Não, você vai usar, a gente vai usar ele muito agora. Eu vou só citar algumas coisas, é melhor até depois, no final, pega, porque aí você vai aprofundar depois. A gente tá na segunda aula hoje, o tema da revista é a supremacia de Cristo na carta aos Hebreus. A primeira aula foi o Eduardo, ele falou, né? Falou sobre a autoria, data de histórico, que é não assistiu a aula, você pode voltar lá e acompanhar. Hoje é a aula 2. O da aula é superior aos. Vamos ver. Pessoa falando ao longo da revista, a gente vai ver algumas coisas. Anjos, Moisés, carta aos Hebreus fala bastante sobre isso. Antes da gente entrar propriamente no aqui dos anjos, eu queria fazer uma linha do tempo, uma retrospectiva, bem breve, assim, uns minutinhos iniciais, para a gente se localizar, para a gente entender, pelo menos para mim, facilita bastante quando eu entendo o panorama, e aí é mais fácil de eu me localizar, de eu entender por que aquilo foi. Quando a gente entende o contexto, facilita, né? Então tudo começa onde? Ó, Adão. Isso. Aí o que aconteceu? Pecado. Parou, Deus. Aí depois tem Adão e Eva tiveram um filho. Abel, Caim e Sete. Aí, ó, é, beleza. Depois daqui, Abel, Caim, Sete. Aí tem as 10 gerações em Noé. Tem cana, café. Ó. Aí Sem foi o líder, né? O patriarca. Isso, aí desse nome tem os semitas. Vocês já ouviram falar dos semitas? São os descendentes de Sem, por isso semitas. Aí, na verdade, tecnicamente, todos os árabes também são semitas. Toda a descendência daqui é semita. Só que hoje, o termo semita é mais usado especificamente para os judeus. A gente ouve muito nas notícias. É o preconceito racial contra. Vem daqui. Aí mais 10, Noé. Aí, aí Torre de Babel. É só um resumo, tá, gente? Com a gente. Aí mais dez gerações teve Abraão, certo? Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Ele é o pai da fé, porque ele é o primeiro desse povo, vai se chamar hebreu depois, para quem.
Então ele é o pai porque ele é o patriarca, ele é o primeiro. Deus fez uma aliança com ele, depois de todo esse contexto que eu já falei. Deus falou assim, o povo é tão teimoso, já destruí com o dilúvio, eles não me reconhecem, eu vou fazer uma aliança com esse homem, ele continue me buscando e se relacionando comigo e que ensine a descendência dele a manter essa relação. Por isso é o povo de Deus, porque é descendente de Abraão que fez essa aliança com Deus. Aí Abraão teve um filho, Isaac, Jacó, certo? Jacó teve o nome transformado, vocês lembram? Ele teve aquela luta com um anjo e Deus mudou o nome dele e virou Israel. Certo? Jacó e Israel. Ó. Noé, tem Cã e Jafé, os semitas, aí depois de 10 gerações tem Abraão, Deus faz essa aliança com Abraão, Isaac, Jacó. Eu não sei se o pessoal está vendo de casa, vai conseguir visualizar talvez, mas, bem. Então, Jacó, ele tirou Israel e ele teve 12 filhos. Foram 12 tribos de... Certo? Aí depois, eu vou continuar aqui, tá? Das 12 tribos, aí Jacó foi para o Egito. A terra estava passando por escassez. O Egito era um grande império, tinha recursos. A família de Jacó, de Israel, foi para o Egito porque José já tinha sido vendido em Jacó. Eles foram para o Egito. Só que tinha uma promessa que essa aliança com Abraão tinha uma promessa que Deus ia dar a ele uma terra e uma grande nação, uma grande descendência. Então eles foram para o Egito, que era a terra de outro povo, tinha outro povo que não tinha essa aliança com Deus. E tem toda aquela questão, eles ficaram lá acomodados, aí Deus endurece o coração do faraó, eles viram escravos no Egito, Deus levanta um homem chamado... Foi o que levou, o que tirou. Moisés. Aí Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo que era escravo no Egito. Aí teve o sucessor dele, Josué. Aí eles foram, atravessaram o deserto, chegaram até Canaã e se estabeleceram lá, depois de lutas. E Josué e Moisés que liderou o povo na conquista da Terra Prometida. Estão comigo? Aí Josué liderou o povo e eles chegaram na Terra Prometida. Lá, eles se organizaram em tribos. E se organizaram em tribos. Tudo bem, vamos juntos. Aí eles chegaram na Terra Prometida, estabeleceram lá. A organização social deles é a partir da descendência de Israel. Tribos, cada chefe de se organizava e eles... E aí, depois disso, aí nessa época tinha os juízes, que eram líderes que se levantavam quando tinha opressão inimiga para unificar as tribos, mas era uma liderança temporária. Juízes. Depois, no tempo dos juízes, veio os reis, o período dos reis. Quem foi o primeiro rei de Israel? As tribos se unificaram realmente, permanentemente, sob a liderança de um rei. O primeiro rei foi Saul, depois Davi e depois Salomão. Bom dia. Até Salomão, que eu queria... a nação estava unificada, era um reino só. Depois de Salomão, houve uma divisão. E aí eles se dividiram em 2 reinos, Israel e Judá. Israel e Judá. Foi dividido em 2 reinos. Aí por que eu estou dizendo tudo isso? Parece, mas porque a gente entende. Então, vê, quem eram os hebreus? Os hebreus, tem um tal de Eber. Aqui, que alguns estudiosos dizem que hebreus é... Alguns místicos
Hebreus, Hebreu, atravessar-se. E aí alguns historiadores também dizem que é porque é o lado do rio. Os hebreus mais tradicionais, mais ortodoxos, mais fervorosos, mais legalistas, eles é do outro lado porque é um povo melhor, especial, escolhido. Então, é, igual os crentes de hoje em dia que acham que são melhores do que os outros. Então vê, aqui, ó, os semitas, que não é um termo muito usado por nós, é mais, enfim. Os hebreus é a partir daqui, dessa aliança. Então, esse povo que começou com Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, e as 12 tribos, Moisés, Josué, até Israel, até nascer a nação de Israel, que é quando, sobre o rei. A partir do período dos reis, aí virou Israel. Depois da divisão, judeus. E aí teve nessa divisão dos reinos, Israel e Judá, os judeus que a gente conhece hoje são descendentes. Separou, e aí eles começaram a rejeitar os do norte, Israel. Deus. Vocês estão comigo? Muito detalhe. Mas vê, o importante é só para a gente dizer o seguinte. O leitor que recebeu essa carta originalmente, quando ele vê carta aos hebreus, eles sabem quem são os hebreus. Então, esse povo que começou aqui, foi até a época dos reis de Israel, e esse período aqui, da saída do Egito e a chegada à Terra Prometida, é importantíssimo para eles, porque é nesse período que foram estabelecidas as leis, os 10 mandamentos, as 613 leis que eram desdobramentos dos 10. Teve as cerimônias. Claro. Hum. Porque promete foi feita. Então, quando eles estão aqui, e essa relação já se perdeu, vamos supor que a gente está aqui, que a gente é o Brasil, que é uma nação independente, é dominado por um país, certo? E aí você que é hoje brasileiro e vive, entende a soberania de uma nação. A gente é unificado por uma cultura, por costume, uma bandeira, então uma série de questões que caracterizam uma nação. Se ela é dominada, essa outra nação passa a dominar aqui, a estabelecer regras, a cultura. Aí você tem um filho que tem um filho que tem um filho que tem um filho que tem um filho. Esse tataraneto só tem teoria sobre essa nação Brasil. Já diluiu, já se perdeu no meio de outras coisas que estão impondo ali, que estão determinando como é que as coisas funcionam, e ele só tem a lembrança do tataravô que diz exatamente isso que acontece. Por isso que eles ficaram tanto tempo no Egito e por isso a lei. Qual é o propósito da lei? Um deles é educar o povo. Tem alguns propósitos. Um deles é educar o povo. Então, o povo estava tão distante de Deus que eles precisavam de educação, eles precisavam de orientações, como bebês, crianças pequenas, precisavam de leis para orientar eles nessa forma de viver e de se aproximar de Deus. Vocês estão comigo ou está muito... Beleza, então perderam. Se perderam. O que é importante a gente entender, esse período aqui, por isso que a gente vai falar da lei, de Moisés, nas lições, porque Cristo é superior a isso. Então veja, hebreu é esse povo que tem aqui, que recebeu essas leis, e a primeira aliança foi feita, o primeiro testamento foi feito com esse povo, os hebreus.
É muito importante. Tudo que a gente percebe, entendendo nesse contexto, vai fazer sentido tudo que a gente vai ler depois. Aí, enfim, aí o reinado do Israel e Judá, judeus, Jesus era judeu. Ah. Desculpa, faz de novo a pergunta. Hebreus, judeus. 12 dos 12 filhos, ó, deles era judeu. Outros se unificaram, os outros 10. Porque o filho de Salomão. Já. Depois que virou Judá, ainda era reino, só que eram 2 reinos. Aí a narrativa bíblica, se você vai ler os reis, diz que todos os reis de Israel foram desobedientes, alguns permaneceram fiéis, e é por isso que a descendência veio daí, né? Por exemplo, quando a gente vê Jesus falando no Evangelho sobre Samaria, os samaritanos, essa rixa começou aqui, porque Samaria era a capital de Israel. Então, os samaritanos, vê que loucura, né? Que era originalmente o mesmo povo, e eles entraram numa disputa tão grande que anos depois eles nem se suportavam. É o foco da nossa. O importante é a gente perceber que hebreu é esse povo que recebeu a lei. O propósito da lei, um deles foi educar o povo que tinha perdido a referência da relação com Deus. O outro propósito era mostrar, no Novo Testamento fica bem claro isso, era mostrar a nossa incapacidade de se aproximar de Deus. Os sacrifícios rituais eram justamente essa forma de se redimir com Deus. O pecado separou Deus do homem. Então, todos esses sacrifícios rituais foram definidos aqui no período do deserto, a partir de Moisés, tinha o propósito de reconectar o homem com Deus. Ou pelo menos pagar pela consequência do pecado. Bem, vai discutir uma dessas coisas nas próximas. Eu só queria que a gente tivesse o panorama de quem é o povo hebreu. Por que essas leis? Por que Cristo é superior? Superior no quê? O restabelecimento dessa. Todas as outras coisas, todas as leis, os rituais, tudo, no final das contas, era para tentar se reconectar com Deus, era para tentar ter o perdão dos pecados, era para tentar se anular o pecado, essa consequência do pecado, o espírito. Para reconectar com Deus. Então, Cristo é superior porque ele anula tudo. O Novo Testamento, a nova aliança, anula essa. Uma nova, por isso que a gente leu ele no capítulo 10 de Hebreus, ele fez um novo e vivo caminho. Certo? Temos isso, mas semana que vem a gente faz de novo a linha do tempo. Aí a lição de hoje é: Cristo é superior aos anjos. É a lição 2. É superior aos anjos, certo? Você precisa se inscrever, dar o link. Com certeza. Você se inscrever na escola Avance, você revistinha online, se você for online ou presencial, 2 modalidades. Mas não se preocupe, eu vou usar ela só algumas coisas, não vou. Mas eu queria ler primeiro o objetivo, o alvo da lição, para a gente entender. Essa lição aqui foi feita pelo pastor João Arantes Costa. O alvo da lição de hoje.
entender que Jesus é superior aos anjos e eles, os anjos, são mensageiros de Deus. No alvo, a sua tem o alvo no começo, logo no comecinho. Tem? Cadê? Hã? Ótimo. Sim, sim, sim. Não. Al- Não, não, tudo bem. O alvo da lição. Porque o alvo ele diz aqui. Vou compartilhar com botou para você. Assim, ó, entender que Jesus é superior aos anjos. E os anjos são mensageiros de Deus. Reconhecer que Jesus é o perfeito Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. E adorar e orar somente a Deus e a Cristo. Ó, jamais aos anjos. Beleza? Então vê, esse é o objetivo, é entender que Jesus é superior, que os anjos são mensageiros, Jesus é o Filho de Deus, só há um mediador entre Deus e um homem. Ó, lembra que eu falei para vocês? Por isso que é importante. Antes o mediador era Moisés, antes o mediador... Bom dia, bom dia. Antes os mediadores eram os profetas, os anjos também foram mediadores. Vem comigo, gente. Os anjos foram mediadores porque trouxeram essa conexão, traziam as revelações, as mensagens de Deus. Mas depois disso tudo, Jesus é o Filho perfeito de Deus, mediador. Hoje a gente tem acesso direto a Deus sem intermediário por causa de Jesus, certo? Adorar somente a Deus e a Jesus e jamais aos anjos. Vamos conversar. O que são anjos? Criados de Deus. Mas o quê? Eles são? Como eles são? O que eles fazem? Como é que a gente... Fala, irmã. Esse é o seu nome. Entendi. A partir desse entendimento de que os anjos são enviados de Deus, a gente costuma usar esse né, para designar, ajudar. Mas o que são realmente os anjos? Mensageiro. Os anjos, tá, são seres espirituais. Né? Tem essa frase clássica. Detalhes na definição. E aí tem essa. Os anjos são seres espirituais, certo? Eles, então, eles estão com Deus. Ó, depois que teve essa separação aqui, ó, parado, parado, do espiritual, vamos dizer. Por exemplo, quando Deus vai falar para Adão, é a consequência do. Ele expulsa eles do jardim e coloca dois anjos na frente do jardim, guardando o jardim, impedindo que eles voltassem para o jardim. Essa narrativa. Então, os anjos eram dois querubins, que a gente acha que o querubim é aquele bebezinho gordinho, fofinho, com asinha. Os querubins eram anjos guerreiros, são anjos guerreiros que estavam lá com espada. Não é esse. Exatamente. Imagina, dois bebezinhos gordinhos, com asinha, uma auréola, olhinho azul, guardando a entrada do jardim para Adão e Eva não voltar. Não faz sentido, né? Então, os querubins são anjos guerreiros, eles estavam ali.
espadas. Os anjos são seres espirituais que estão com Deus e eles são enviados. Um dos objetivos está na lição de vocês, com certeza. E no tópico 1. Logo na introdução. No final da introdução, diz assim, ó. Aqui, na página 11, no finalzinho, tem 4 pontos, 1, 2, 3, 4, o parágrafo seguinte diz assim, ó. Dentre toda a criação, eles, os anjos, são os que estão mais perto de Deus, servem como mensageiros indicados para se ocuparem com o trabalho de prover o homem com a revelação de Deus. Então veja, os são enviados por Deus com esse propósito de prover o homem com a revelação de Deus. Certo? Aí vê, tem aqui Gálatas 3,19. Tem algumas bíblias aí, vai dar um exemplo dessa mensagem deles serem mensageiros de Deus. E esse é maravilhoso, é 19. Gálatas 9. Gálatas capítulo 3, 19. É no Novo Testamento. No Novo é o da frente. Claro, ajudo sim. Tá ao lado de alguém que já tenha mais habilidade, que vai poder te ajudar nos próximos. Gálatas 3, capítulo 19. Achou? Olha o que diz. É claro que está dentro de um contexto, esse é só para ilustrar essa questão dos anjos como enviados por Deus. Mas olha que detalhe interessante. Vocês, se estiverem comigo, vão entender bem melhor a leitura desse versículo a partir desse panorama que a gente fez aqui. Vê só. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E a irmã Josiane perguntou por que eles veneravam Moisés. Porque eles... Mas quem é o descendente a quem se fez a promessa? Mas foi pela promessa que Deus foi acrescentado até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio dos anjos. O que foi promulgada? Foi enviada por meio dos anjos. A promessa foi dada por meio dos anjos. Então, veja, os anjos eram mediadores. Eles vieram trazer essa promessa do herdeiro. Estão comigo? Pelas mãos de um mediador. Vou ler de novo. Vejam. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. É igual eu falei para o menino pequeno, precisa de regra. Menino pequeno que se referência com o pai, tem mais a consciência para saber pela transgressão, para não transgredir. A lei foi dada para acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio, a lei foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. Quem era esse mediador que recebeu dos anjos a promessa, as leis? Moisés recebeu dos anjos a lei e veio por causa da transgressão desse povo. Então, o foco aqui, a gente fez o panorama, entender um pouco mais, só entender que os anjos foram esses mensageiros enviados a Moisés para dar as leis. Amigo? Então, veja, os anjos são esses, são seres enviados por Deus. Aí vê, como eles são seres espirituais, e eles não são esses bebezinhos rechonchudos e com o olhinho azul e com a auréola. Quando acontecem manifestações na terra dos anjos, qual é a tendência nossa limitada?
é querer adorar. Qualquer ser espiritual, qualquer coisa sobrenatural que a gente percebe, a nossa tendência é querer atribuir aquilo um caráter divino, de Deus. Como se aquilo fosse Deus, como se aquilo está mais perto de Deus pudesse nos ajudar a chegar mais perto. Só que isso é o maior engano, porque quando há uma manifestação espiritual, como é chamada das teofanias, né? Aparições para o Josué, por exemplo, o Jacó, quer dizer, Jacó que lutou com um anjo, teve a coxa marcada. Josué também de um anjo. Josué foi. E a tendência, todos esses, principalmente o Josué, ele tentou se prostrar para reverenciar e ele disse assim: não me adore que eu não sou Deus. Os próprios anjos no Apocalipse também me adore que eu sou um servo seu, eu sou um servo assim como você de um superior que é Deus. Eu não sou o mediador entre você e Deus. Você tem acesso direto a Deus por Jesus. Eu só vim trazer um recado. Faz sentido? Porque é isso, né? A gente, como tem a visão, a mentalidade limitada, uma coisa espiritual, a gente acha logo que isso aí é que eu tenho que me apegar porque vai me levar para Deus. Veio de Deus, vai me dar um atalho para Deus. Não precisa, você já tem acesso. Jesus, eu fui rasgado. É isso. E os anjos também, eles. Aí já é uma coisa mais complexa, né? Mas a gente. Quem é o anjo mais conhecido? Lúcifer. Verdade, mas é porque hoje, no nosso entendimento, a gente já separa e já chama anjos e demônios, mas todos têm a mesma natureza espiritual. O anjo caído. Por que ele caiu? Vê, olha que interessante, o Lúcifer, como os outros anjos, ele era um mensageiro de Deus. Então ele vinha dizer: Fábio, é o seguinte, Deus mandou dizer que é para você parar de roer unha. Aí o Fábio parou de roer unha. Aí o mensageiro: eu tô falando, os negócios tá acontecendo. Aí vamos, olha, Eva, Deus mandou dizer para você que é para descruzar os braços. Aí o Lúcifer, tá funcionando. Aí ele começou a achar que ele era o mensageiro e ele que tinha o poder. Ele continua fazendo até hoje. Aí vê, ele é o mensageiro da palavra de Deus, que é poderosa e transformadora e que sustenta todas as coisas. Quando ele levava esse recado e viu o efeito, ele começou a se achar. Ele disse: acho que eu posso falar umas coisinhas também, não vou precisar de Deus mais não. Aí ele se rebelou. Ilustração bem para a gente perceber, mas não faz sentido. Então os anjos, eles são esses mensageiros de Deus. Eles não são seres, não são Deus e não devem ser adorados como Deus. Eles são só servos de Deus também como nós, em outra função, em outro contexto. Certo? Então vê, alguma pergunta? Questão? Tá dando? Ótimo, que bom. Não ajuda o panorama, o contexto histórico, não ajuda a gente a entender melhor? Ah, então faz sentido. Então quer dizer que as leis, os anjos vieram trazer para Moisés. Por quê? Porque o povo tinha perdido a referência e precisava de educação, de orientação, de transgressão. Os sacrifícios são para quê? Para tentar restaurar a conexão com Deus, anular a consequência do pecado e aplacar a ira de Deus. Faz mais sentido? Então vejam, aí tem 4 tópicos aqui que o pastor João fala sobre essa superioridade de Cristo sobre os anjos. O primeiro é que ele é superior no nome. Tópico 1, em que Cristo é superior aos anjos? Ponto 1, superior no nome. Não precisa acompanhar, eu vou falar, depois a gente pode ler em casa. Ele é superior no nome. Então o nome anjos vem a origem hebraica é Malak, alguma coisa semelhante, eu só
falo grego, e no grego, ângelos. As duas palavras significam o quê? Mensageiro. E o nome Jesus significa salvação. Cristo é um título dado a ele, que é o ungido, o escolhido, o enviado. Então, o próprio nome de Jesus já é superior. Um é um mensageiro e o outro é o cara. O enviado, o ungido, preparado, tem a missão de restaurar essa conexão aqui com Deus, que foi quebrada no pecado. Certo? Glória a Deus. Essa é a essência é o motivo da gente estar aqui hoje. É Ele. Segundo ponto, ele é superior em sua natureza. Por que ele é superior em sua natureza? Porque ele é filho. Aí veja, isso é um título também, porque como a gente conversou semana passada um pouco, né, Eva, sobre o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu falo com Deus, eu falo com Jesus, eu falo com o Espírito Santo. Como é que é isso? Ele é Pai, ele é Filho, é o mistério da Trindade. A gente conversou que a nossa limitação humana não consegue compreender isso completamente, mas Deus é tão misericordioso que ele dá pequenos vislumbres, pequenas explicações para provar para a gente que ele se importa e que ele quer estar conosco e que apesar da nossa limitação, ele tenta explicar. Não entende porque a gente não entende, não porque ele não quer explicar. Entende? Que a gente é limitado. Então, esse título, filho, é uma forma que a gente usa para indicar isso, né? Então, se a gente vai ler lá em Hebreus, vamos lá, Hebreus. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Não, capítulo 1. Então vê, o capítulo 1, ele faz várias citações ao Antigo Testamento, aos Salmos, a Deuteronômio, a mensagem que foi dada a esse povo hebreu. Então veio o capítulo 5, pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei pai, ele me será filho. Aqui ele citou o Salmo 2, versículo 7, 2 Samuel 7, 14. Então, qual dos anjos recebeu essa mensagem de Deus? Você é meu filho e hoje eu gerei você. É superior. Ele foi gerado por Deus. É o filho unigênito. É o único gerado por Deus. Certo? Então Jesus é superior na natureza, porque ele é filho. Jesus é superior na sua obra. Ele fala também aqui do primogênito. Vamos, antes da gente ir na obra, Romanos 8, 29. Olha, se a gente pudesse a Romanos, Gálatas e Hebreus, ia entender a graça de Jesus. O importante é a gente acompanhar, Jaciane, não é isso? Vamos comigo. 8, 29, 8, 29. Isso. Oi? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o único gerado e a partir dele
a gente tem acesso a ser filho de Deus. Falou primogênito, que é o primeiro gerado entre muitos irmãos. Nós. Certo? Vamos em Colossenses, capítulo. Falei que a gente ia ler a Bíblia hoje, hein? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses. Novo Testamento. Aí, Novo Testamento, aí uma das lições. O Antigo Testamento e o Novo. Uma das lições a gente vai aprofundar. Das lições vai aprofundar esse conceito de Novo Testamento dessa revista. O que é o novo? O que é o antigo? Por que tem um. Bem, aí vê 1,15, diz assim, ó, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Olha que poderoso. Jesus é a imagem, como a gente leu no capítulo 1 de Hebreus, que ele é a expressão exata do seu ser, é resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Capítulo de Hebreus que a gente estudou semana passada. Aqui ele está dizendo, ó, ele é confirmando, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Certo? Os anjos, filhos. Né? É isso? Bem, Jesus é superior. Ele é primogênito. Aí, ó, ele é superior em sua obra. O tópico 2. Entender para nós, hoje, cristãos, 2026, entender que Cristo é superior aos anjos e aos outros mediadores, ao Moisés, ao Abraão, é até mais fácil. Para o povo hebreu que estava recebendo essa carta, que tinha uma tradição muito forte, muito marcada e muito rígida, alguns deles tinham dificuldade de alcançar isso. E principalmente, como a gente falou semana passada, num contexto de perseguição. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano por reconhecer Jesus como o rei ungido. Então, diante de pressão, diante da tradição tão forte, tão arraigada, que foi o que unificou eles como nação, essa história unificou eles como nação. E diante da pressão que o império dominador que estava perseguindo, é difícil manter essa convicção, não é verdade? Para a gente é muito simples perceber hoje, Jesus é o rei ungido, Jesus é o único, Jesus, o único mediador, Jesus é superior a Moisés, a Abraão, aos anjos. Para os hebreus que vinham com essa cultura tão arraigada, era difícil perceber isso. Então, Jesus é superior em sua obra. Qual é a obra de Jesus? Salvar. O que é salvar? Qual é a obra de Jesus? Salvar está certo, não está errado, mas vamos tentar inchar para a gente entender melhor. Qual é a obra de Jesus? Lembra que o pecado separou Deus do homem. O homem ficou teimoso, foi maldade, Noé, Deus falou, vou acabar com ele, não deu certo não. Aí começou de novo, sem a fé, mas 10 gerações o povo também teimoso, vai descendo e falou, fazer uma aliança com esse alguém tem um compromisso, reconhecer, buscar essa relação. Ele fez essa relação com Abraão, Isaac, Jacó, Israel, foi para o Egito, Moisés tirou o povo. Nesse momento de saída, Moisés era o mediador, que recebia a orientação de Deus e transferia para o povo. E as leis, os rituais, os sacrifícios,
Fizeram de novo para isso, para anular a consequência do pecado que separava o povo de Deus, para que a ira de Deus não consumisse o povo. Então, Jesus, ele veio para apagar tudo isso, apagar no sentido de superar tudo e promover um acesso direto, uma reconexão direta a Deus. Exatamente isso, Eva. Exatamente isso. É porque a gente vai ter uma outra lição que a gente vai entrar em detalhes nisso. Como o foco hoje é essa superioridade dos anjos, a gente só está citando brevemente, mas para as próximas aulas, porque a gente vai entrar em detalhes nisso. A gente vai ler Jeremias 31, que ele vai colocar a lei no coração e no entendimento. Vai mais precisar um ensinar o outro. Todo mundo vai saber o caminho. Pois é Jesus para Deus. É só ir direto. Exatamente. Então Jesus é superior em sua obra por isso, né? Porque, a sua obra é reconectar a gente com Deus, restaurar a comunicação com Deus. Pode orar. Acredito que eu sei palavras miradas, ao tom de conversar. Não é isso? É tão simples, isso é tão simples, mas é tão importante, porque a gente tem uma tendência muito forte de voltar de novo aqui para as tradições. Tem que fazer isso assim, 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 assado para Deus me aceitar. Eu tenho que obedecer assim, 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 assado para Jesus me levar para Deus. Aí a gente fica estabelecendo de novo novas leis, novos rituais para aproximar de Deus, quando nada disso é preciso. Eu obedeço a Deus não para Deus me aceitar, eu obedeço porque Ele já me aceitou. Porque eu já tenho o caminho. Aí vem o que a irmã falou, a partir de uma vez, do momento que eu reconheço isso, que eu me conecto com Deus, eu tenho a responsabilidade de trazer o reino dele para fazer a diferença nesse corrompido diabo que está dominando. Eu sou um representante de Deus para trazer o reino dele. Aonde eu chegar, eu vou promover o reino de Deus. Eu sou filho dele. Falou tudo. Deus não tem. Deus não é essa figura egocêntrica que precisa da validação. Ele não precisa de que a gente fique validando quem ele é a partir de obras. Exatamente o que a Eva falou. O principal beneficiado em obedecer sou eu mesmo. A alegria de Deus em nos de obedecer é o nosso bem-estar. É ver a gente indo bem. E um pai, qual é o pai que não quer ver o filho bem? Eu falei de Gálatas, então vê, Gálatas no capítulo 3, ele diz que a lei, essa lei que foi dada aqui a Moisés, serviu de tutor e professor para nos conduzir a Cristo. Mas quando eu cheguei a Cristo, não estou mais debaixo da lei. Ele está dizendo, é igual a Eva falou, quando você é criança, você precisa que a sua mãe, minha mãe está ali, que a sua mãe diga, toma banho, escova os dentes, pode comer besteira só, tem que comer. Hoje, que eu sou adulto, eu tenho consciência que se eu não escovar os dentes, eu vou ficar com a boca podre. Se eu não tomar banho, eu vou ficar com CC, ninguém vai querer chegar perto de mim. Se eu só comer besteira, eu preciso que ela me lembre toda vez? Eu já entendi. Então a lei tinha um propósito de educar, de me orientar enquanto eu era criança.
Agora que eu cheguei à maturidade, o que é a maturidade? Jesus, a relação com... Eu não preciso mais, não faço, não pode, não toca. Eu tenho uma conexão direta com ele para me dizer, para... É claro que isso não anula o papel da comunidade, né? Processo. Mas a comunidade é para fortalecer, é para agregar, é para... Não para... O pastor não é o meu mediador, não é o que media a minha relação com Deus. Ele é uma figura que Deus estabeleceu para me orientar em confiança e para me ajudar nessa conexão com Deus, né? Nessa caminhada com Deus, né? Para ser o caminho até Ele, né? Então, um irmão mais velho, já está na jornada há mais tempo, já trilhou deu alguns passos e, não vai por aí, hein? Não é isso? É. E para terminar, ele diz que Cristo é superior, Jesus é superior em sua posição. Por que ele é superior em sua posição? Porque ele está assentado à direita de Deus. Em Hebreus ainda, capítulo 1, versículo 12. A gente está em Hebreus ainda, versículo 12. O 11 diz: Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Versículo 11. Eu falei capítulo, foi de... Perdão. Eu estou lendo o versículo 11. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Os teus anos jamais terão fim. Então ele é superior na sua posição, porque ele não tem... Ele era desde o começo, e ele é, e ele continuará sendo. E porque ele está à direita de Deus, Romanos 8:34, para terminar. Acharam? Diz assim, ó. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Semana passada o Eduardo também falou sobre isso, né? Que o lugar direita, a direita é uma posição de destaque, né? Uma posição que indica autoridade. Então Jesus, ele é superior na sua posição, está lá à direita de Deus. Os anjos estão em volta, em outras posições. Jesus é superior a eles. Bem, hoje é isso, né? Era para entender que Jesus é superior aos anjos no nome, na natureza, na posição, na obra de redenção, reconexão. Jesus é superior, a gente viu todos esses 4 aspectos. A gente vai ver muito mais detalhes. Esse panorama ajuda bastante a gente a perceber, né, quem são os hebreus, por que foi a lei, por que eles eram tão apegados às regras e por que os sacrifícios eram repetidos, por que o povo não entendia, como a Eva falou. Peraí, mas o povo não entendia, continuava agindo do mesmo jeito. E aí, tudo isso a gente vai detalhar e aprofundar ao longo das próximas aulas. Bem? Uma pergunta? Não? Orar. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu filho Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício dele. Muito obrigado porque é o nosso mais velho. Muito obrigado porque temos acesso a Ti e ao Teu poder, Senhor. Porque somos felizes em Tua presença, Senhor. Muito obrigado porque o Teu amor nos conduz, traz de volta. Porque você tem paciência, você nos pula, nos orienta, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela comunidade. Agradecemos por Espírito Santo falando conosco. Revele a verdade
a nós, que a gente tenha convicção, ousadia e não dependa mais de mediadores, não dependa mais de nada, Senhor. Peço a Ti pelo Teu Filho Jesus. Ele quer te agradecer. Vamos tirar uma foto por causa da chamada. Eu acho que